Olá, estamos começando mais uma entrevista especial do Observatório Luziense da revista Mercado, também no OLcast, o podcast do Observatório, hoje sendo recebidos pelo promotor titular da 6ª Promotoria de Justiça de Santa Luzia, Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda. Olá, Dr. Marcos Paulo, obrigado por receber o Observatório Luziense aqui no Ministério Público. Sempre um prazer recebê-lo, Dani. É uma satisfação poder estar aqui, conversar e trazer as informações do Ministério Público para a sociedade luziense. Certo, o Observatório que constantemente tem publicado as ações que o Ministério Público tem feito aqui em Santa Luzia, praticamente desde a fundação do Observatório, que a gente tem seguindo essa linha editorial, e coincidentemente quase que uma coisa que aconteceu em conjunto. No domingo completam 4 anos, doutor Marcos Paulo, aqui em Santa Luzia, né, doutor? Exato. 4 anos, eu cheguei exatamente no dia 6 de dezembro de 2016. Então, completando aí o aniversário de 4 anos. 4 anos de muitos desafios, de muitas lutas, né? Algumas vitórias, muitas derrotas, mas lutando sempre. Mais vitórias do que derrotas. E eu falo da coincidência porque o Observatório também completou 4 anos recentemente, no dia 30 de setembro. Já que a gente está falando de data, doutor Marcos Paulo, a última vez que eu fiz uma entrevista formal com o senhor foi em março de 2019, pouco antes também do aniversário da cidade. Sim. E a gente comentou na época sobre o número de investigações, de ações que tramitavam na Justiça, ajuizadas pela sua promotoria, denúncias criminais. Como que estão esses números hoje? Quantas ações estão tramitando? Sim. Dani, só no âmbito de investigações, hoje nós temos 122 na área de patrimônio público. Tá? Então, eu não estou falando aqui das áreas de meio ambiente, de patrimônio cultural, enfim. Mas envolvendo, sobretudo, a corrupção, que é um dos grandes problemas de Santa Luzia, nós tivemos uma queda de investigações aí nos últimos meses e nos últimos anos. Em contrapartida, nós tivemos um aumento muito grande das ações, porque várias das investigações elas foram terminadas, nós concluímos a respeito da autoria e da materialidade de diversos atos, aí eu digo, tanto atos de improbidade administrativa, atos tipificados na lei anticorrupção, porque hoje em dia, felizmente, no nosso país, nós temos uma lei que pune não somente os administradores ímprobos, mas também aqueles empresários que se valem da força econômica de suas empresas para corromper os agentes públicos, e nós temos algumas ações nesse sentido propostas aqui em Santa Luzia e também diversas ações criminais. E aí, quando eu falo diversas, envolvendo fraude licitatória, que é um dos grandes problemas que nós enfrentamos aqui, peculato mediante superfaturamento, ou seja, nós temos planilhas que são infladas, às vezes com impostos que não existem, para poder aumentar o valor. A gente chama isso de jogo de planilha, e ao repasse desses valores para as empresas, isso é peculato, é desvio de recurso público para beneficiários, que são, na maioria das vezes, grandes empresas privadas. Alguns casos de nepotismo, fraude documental, apropriação indébita previdenciária, a questão de falsidade documental envolvendo ponto, frequência, um dos grandes problemas que nós tivemos, que a gente está começando a superar isso, inclusive no âmbito da Câmara Municipal, através de um TAC. Ou seja, nós temos problemas vários, né? E isso eu estou fazendo um recorte aqui, sobretudo na área de patrimônio público. Na área de meio ambiente, que a gente trabalha, é uma das atribuições da promotoria também, um dos grandes problemas que nós enfrentamos, eu posso dizer aqui que hoje, na minha concepção, é o maior problema, é a falta de saneamento básico. No meu modo de entender, é inconcebível que Santa Luzia, uma cidade de quase 230 mil habitantes, vizinha à capital, a poucos quilômetros da sede administrativa do governo de Minas Gerais, a gente sabe que a cidade administrativa está ali logo ao lado de São Cosme, que é bairro nosso aqui, e que nós tenhamos aqui índices de serviço na área de saneamento que são pouco diferentes dos índices do Vale do Jequitinhonha. Nenhum demérito para o Vale do Jequitinhonha, mas não faz sentido, isso para mim é inadmissível, incompreensível, o Ministério Público tem lutado muito. Eu tenho que entrar, por exemplo, com uma ação recentemente para prover de saneamento básico, coleta de esgoto, não estou falando nem tratamento,
no bairro como Bom Destino, que é um bairro que está ali consolidado há quase 40 anos, né? Então, isso tudo, Pinhões... Uma área de proteção permanente? Sim, área de preservação permanente, Pinhões... É preservação, isso. Pinhões é das localidades mais antigas de Santa Luzia, remonta ali ao século XVIII. Eu tive que entrar com ação para a Copasa substituir o encanamento de Pinhões, que é da década de 60. As pessoas estavam bebendo água lá, a água chegava com a cor de café. Né? E isso alguns meses atrás, eu não estou falando coisa de 10 anos atrás, estou falando de meses atrás. Pinhões até hoje, com cerca de 5 mil pessoas morando ali, se a gente pegar Pinhões, Casa Branca, não tem ainda coleta integral, não estou falando de tratamento, coleta. E o pouco que é coletado é lançado in natura no Rio das Velhas. Né? Então, tudo isso é algo que eu não consigo aceitar. E na área de urbanismo, só para fechar aqui as curadorias, patrimônio cultural está relativamente bem encaminhado, não tem problemas dignos de maior relevância, mas na área de urbanismo eu tenho mais de 100 ocupações irregulares na cidade. Algumas áreas que são passíveis de regularização e outras que correm risco, inclusive, de deslizamento por fragilidade geológica. Né? Então, são problemas, Santa Luzia tem problemas de uma grande cidade, né? E alguns que não deveriam existir, porque aqui não falta dinheiro, não falta dinheiro. Então, nós temos vários problemas aqui de gestão, nos mais diversos níveis. Nós temos responsabilidade aqui de concessionárias, de poder público municipal, de poder público estadual, de poder público federal. Falta gestão. Quando conversamos há 18 meses atrás, já era motivo de comemoração o fato da promotoria ter conseguido bloquear 20 milhões de reais de dinheiro que causou algum tipo de prejuízo ao erário. Hoje, fazendo o levantamento, esse número já chega a 130 milhões, dentro de um total que pode chegar a 365 milhões de reais. Sim. A gente está falando quase que, até ano passado, por exemplo, o orçamento anual da cidade. Como que vem sendo feito esse trabalho visando trazer esse dinheiro de volta, de alguma maneira, para os cofres públicos? E como que o senhor vê dentro de uma cidade que, reiteradamente, o senhor aponta nas ações do senhor o baixo nível no IDH, toda essa situação de penúria que parte de Santa Luzia ainda vive, como que é esse trabalho, sabendo dessa possibilidade de fazer retornar isso para os cofres públicos, mais até do que punir aqueles que erraram, mas devolver isso para a sociedade? Isso é essencial. Em termos de combate à corrupção, de combate à criminalidade, no meu modo de compreender, a pena, né, a sanção é fundamental, mas mais importante que a pena é a reparação do dano. E nós temos trabalhado de maneira muito forte, tanto nas ações penais quanto nas ações cíveis, para buscar essa reparação. Hoje eu posso te dizer, Dani, que nós temos aqui dezenas de imóveis de alto valor bloqueados, alguns com pedido do Ministério Público de alienação antecipada, inclusive, e que foram produto de crime. Alguns produtos de crime, como, por exemplo, imóveis adquiridos com propina recebida em decorrência do exercício de cargos públicos, e alguns são bens bloqueados para assegurar o ressarcimento de danos causados ao erário, como, por exemplo, licitações superfaturadas. Eu tenho diversos casos aqui, dezenas de casos de licitações, como eu disse, que a previsão da incidência de um imposto em que a alíquota, por exemplo, é de 12%, na planilha você vai olhar, está 25%. Então, você tem 13% de inchaço numa planilha com o objetivo de desviar esses recursos em benefício de empresas ou de empresários. Então, nós temos procurado. E uma coisa que nós temos trabalhado muito aqui em Santa Luzia é de colocar no polo passivo das nossas ações, nas ações de patrimônio público, nas ações de dano ambiental, urbanístico, não só os agentes ímprobos. Quando eu falo agentes ímprobos, são as pessoas que exerceram ou exercem cargos eletivos, como prefeitos, vereadores, secretários, enfim. Mas também todos aqueles que contribuíram ou induziram a prática desses atos. Porque os empresários, os responsáveis e os procuradores que
participam desse tipo de conchave, eles são igualmente responsáveis. Então, o objetivo nosso é fazer com que essas pessoas efetuem um ressarcimento, que às vezes o dinheiro, depois que sai dos cofres públicos e cai em contas privadas, a recuperação é uma recuperação sempre difícil, mas que essas pessoas tomem conhecimento de que o Ministério Público em Santa Luzia está atuando em relação a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuem para a lesão ao erário ou para a lesão ao meio ambiente, ao urbanismo, enfim. Porque se nós temos corruptos é porque nós temos corruptores. E isso é como se fosse uma máquina em que uma engrenagem gera outra. Então, a partir do momento que nós passamos a demonstrar para empresários, tem dezenas de ações contra grandes empresas aqui em Santa Luzia, dizendo que você vai ter que ressarcir tudo aquilo que você oferiu com base nas vantagens indevidas que você obteve em decorrência de negócios pouco republicanos, na maioria das vezes selados nos porões da administração pública de Santa Luzia. Nós queremos que essas empresas não atuem mais aqui ou que passem a atuar de maneira séria. Porque é incompreensível, é inadmissível que nós tenhamos um padrão de promiscuidade, como ocorreu aqui durante anos a fio, sobretudo na área de construção civil, só para dar um exemplo. Então, há necessidade de se resgatar a crença na lei, na existência de justiça em Santa Luzia, porque isso aqui não pode ser tratado como uma terra de ninguém, como uma terra de vale tudo, em que os mais espertos sempre saem ganhando, enquanto nós temos pessoas que não têm direito a tomar um copo de água tratada porque não tem saneamento. São dezenas e dezenas de pessoas que eu já recebi aqui, falando, doutor, nos ajude porque nós queremos tomar banho e eu tenho que dar banho nos meus filhos pegando água dentro de um balde, dentro de um córrego contaminado por esgoto. Isso é muito sério, isso é dignidade da pessoa humana que não é atingida, esse objetivo não é atingido e cumprido em Santa Luzia, muito em decorrência da corrupção que sangra os cofres públicos luzienses há décadas e continua existindo. Pois é isso que eu ia perguntar agora. Isso até eu leio constantemente as peças que o seu protocolo na Justiça, nas ações que são levadas para o Poder Judiciário, e o senhor fala dessa luta constante de impedir que Santa Luzia se transforme, e aí eu uso uma expressão que o senhor adota com frequência, que é um lugar sem lei. É um território anômico, um lugar sem lei, sim. E isso continua. O que me impressiona é isso. O senhor está aqui desde 2016, o Observatório começou o trabalho em 2016, a gente vem acompanhando ao longo desse tempo, entra gestão não, entra prefeito, sai prefeito, entra presidente de Câmara, sai presidente de Câmara e as coisas vão continuando. Será que a gente está perto de chegar, talvez, de um momento que os agentes públicos comecem a temer mais as ações da Justiça, as ações do Ministério Público, para que isso ocorra, para que os problemas passem a ser só de incompetência de gestão e não de corrupção, não de atos lesivos propositalmente ao erário? E aí não só dos gestores públicos, mas dos empresários, de todos aqueles que compactuam para que isso aconteça? Dani, o que eu posso te dizer é o seguinte, nós precisamos ser justos. Houve sim algum avanço de 2016 para cá. Hoje o cenário é um pouco diferente. Eu não estou aqui para enaltecer nenhum gestor público, até porque tudo que fizeram não foi fazendo favor para ninguém, foi simplesmente pelo cumprimento da lei. O Ministério Público não pede favor para ninguém. Nós exigimos lei e justiça. Então, por exemplo, a questão do concurso público, conquanto nós não tenhamos ainda todas as vagas nas diversas áreas, como saúde, que ainda não foi realizado, como a Guarda Municipal, que também ainda não foi realizado, já foi um passo importante. Comissionados, desde que eu cheguei aqui em 2016 para hoje, o cenário de comissionados caiu pela metade. Então já é um indicativo que demonstra nada mais do que o cumprimento da lei, da Constituição Federal, não é favor nenhum. Então nós tivemos alguns avanços. Agora, nós estamos perto de um cenário ideal? Não estamos. Houve avanço, sim. Quando eu cheguei aqui em 2016, a Prefeitura não respondia ao ofício requisitório do Ministério Público. Eu dava lá prazo de 15 dias e cadê a resposta?
E por onde eu passei, eu tenho 20 anos de Ministério Público, eu nunca tinha passado por situação como essa. Aí o que eu fiz? Ação penal, ação de improbidade administrativa. Não respondeu, existe consequência para isso. Hoje o Ministério Público não fica sem resposta em Santa Luzia. Às vezes ela não chega completa, não chega satisfatória, mas que chega. Né? Então são alguns pequenos avanços. A própria questão da transparência, nós temos um padrão de transparência excepcional? Não temos um padrão. Mas hoje nós temos alguma transparência que não existia lá atrás. Agora, se você me pergunta, estamos perto de chegar no ideal? Não estamos. E vou ser muito sincero contigo, eu não tenho esperança nenhuma de visualizar o ideal em Santa Luzia. Quando eu falo sobretudo de corrupção, essa não é uma guerra que se vence em um dia. Sim. A cultura de Santa Luzia, a cultura está arraigada há décadas na cultura do toma lá da cá, do vota em mim que eu arranjo um carro. A questão da corrupção nas licitações aqui é um jogo de cartas marcadas que vem já há bastante tempo e algumas empresas, curiosamente, ficaram por gestões a fio e ainda estão usufruindo, por exemplo, de transporte público, né, de concessão de transporte público, num cenário que é absolutamente inaceitável na cidade. E nós não vamos fechar os nossos olhos para isso. A questão do transporte, depois eu posso dar detalhes, mas é inconcebível que isso aconteça em Santa Luzia à vista de todos. Então, nós temos lutado muito. E eu te diria mais, a luta contra a corrupção não é uma luta somente, e os problemas não são somente de Santa Luzia. Isso é um problema que Santa Luzia tem um diferencial? Tem, e é para pior, infelizmente. Mas isso faz parte de um contexto que é do Estado, faz parte de um contexto que é do país, e eu trato a corrupção como o verdadeiro enfrentamento da escravidão no século XIX. As primeiras ações para combate à escravidão, objetivando a abolição do trabalho escravo, as primeiras iniciativas são da primeira década do século XIX, e nós só conseguimos vencer na última, às vésperas da última década, 1888. E para mim, isso não guarda muita similitude. Nós estamos ainda na primeira década do combate à corrupção. Nós ainda temos aí quase um século pela frente, eu não tenho dúvida disso. Porque corrupção não é simplesmente embolsar o dinheiro ou desviar o dinheiro, não. Corrupção é nepotismo. Isso é corrupção, que é você dar tratamento diferenciado para os seus apaniguados. Não necessariamente que haja desvio de verbas públicas. Né? Então, esse tipo de questão, os comissionados que ocupam cargos que, na verdade, não tem nada de comissionados, são cargos, por exemplo, Defesa Civil em Santa Luzia. Todos os cargos que estão lá são comissionados. Isso é inadmissível. Defesa Civil é algo que é permanente, é uma atuação de uma política pública. Então, quem está lá e está ocupando cargo comissionado está com um provimento absolutamente equivocado. E isso é objeto de investigação, não só aqui no âmbito da minha promotoria, mas no âmbito, inclusive, da Procuradoria de Crimes de Agentes Públicos Municipais em Belo Horizonte. O Ministério Público não está de olhos fechados para isso, mas nós não conseguimos mudar essa realidade, infelizmente, da noite para o dia. Eu tenho várias curadorias, centenas de processos, tanto de âmbito civil quanto de âmbito criminal. Tem ações aqui envolvendo organizações criminosas, tem ações envolvendo associações criminosas, ou seja, é uma luta muito grande. E aí eu te digo o seguinte, existe uma forma da gente antecipar esse seu cenário que é absolutamente sombrio? Tem. Se o cidadão assumir a sua parte, fazer a sua parte. Porque outra coisa que eu percebo aqui em Santa Luzia é uma acomodação muito grande do cidadão luzense. Todo mundo entra no Face, etc., para falar, mas ninguém faz nada. E outra coisa, Ministério Público, promotor de justiça não é super-herói. Nós não estamos aqui para resolver o problema do mundo e não vamos conseguir resolver. O que a gente consegue pegar aqui de corrupção, de crime, é uma parcela muito pequena. E eu tenho absoluta ciência disso, da dificuldade, e é mais ou menos aquela questão do beija-flor carregando água no bico para tentar apagar um incêndio. Então, o trabalho do promotor de justiça ele é muito pequeno se comparado com aquilo que a sociedade pode fazer. Pois é, doutor, mas a gente está falando de uma cidade que para construir uma rotatória no Morro do Vésper, precisa que o Ministério Público abra um inquérito para a Prefeitura, que emite um decreto contra o nepotismo. Começar a tirar as ações de nepotismo, é preciso vir uma recomendação do Ministério Público. Isso aconteceu agora, essa semana.
encaminhou a recomendação na semana retrasada, ela foi lida na Câmara, a imprensa deu publicidade a isso e veio a resposta da Procuradoria do município, com pelo menos 6 casos de exonerações. Sim. Praticamente uma confissão de culpa, sim. Se foram 6 exonerações é porque nós tínhamos 12 provimentos ilícitos. Tudo bem, o promotor público não é super-herói, o Ministério Público não é super-herói, mas para a população acaba sendo o último bastião de buscar, que tem esse poder, que tem essa capacidade de buscar essa justiça. Como que fica uma situação dessa, do nepotismo, por exemplo? Existe também um procedimento aberto de acompanhamento do excesso de cargos comissionados? Sim. E agora essa recomendação. Qual que é a consequência disso? Qual que é o próximo passo com relação a isso? Primeiramente, a questão dos comissionados em excesso. Sim, existe. O inquérito civil público foi instaurado agora, em 2020, porque tudo, Dani, é uma sequência. A primeira coisa que nós procuramos fazer foi o provimento, a posse e o exercício daqueles concursados. Então, nós já tivemos posse e exercício de mais de 90% do primeiro concurso que nós conseguimos fazer, que tinha mais de 10 anos que não tinha concurso. Da administração? Público. Sim, da administração. Ainda tem alguns pequenos detalhes ali, não está 100%, mas está mais de 90% cumprido. No âmbito da educação, começamos a avançar. Ontem, eu recebi aqui, na parte da tarde, um pedido de prorrogação do prazo da educação para até maio, sendo que o prazo vence dia 7 agora, com 45 dias para posse e exercício. Chamamento até dia 7, posse e exercício em 45 dias. Eu indeferi de plano. Indeferi de plano porque esse TAC foi firmado em julho desse ano, ou seja, 5 meses. Então, qualquer tipo de emergência que se alegue a esse respeito para mim é emergência fabricada. É porque não adotaram as providências necessárias dentro do tempo que eles tiveram para isso. Então, eu indeferi de plano e nós não vamos admitir que haja qualquer ação objetivando postergar a posse desses concursados. Porque quem passou no concurso cumpriu a Constituição. A Constituição diz que o provimento dos cargos no serviço público, a regra, é o concurso público. E se eu desse um prazo de mais 5 meses, eu estaria beneficiando mais 5 meses de pessoas que estão lá à margem do que manda a Constituição, que são os contratados administrativamente. E outra coisa que me preocupa muito, essas pessoas que passaram no concurso, elas são cidadãos, elas são pais de família, mães de família, que depositaram a esperança no trabalho do Ministério Público, dizendo, janeiro eu começo a trabalhar. E eu não vou frustrar a expectativa dessas pessoas, porque essas pessoas precisam de ter dinheiro para colocar o arroz com feijão dentro de casa. E outra coisa que eu disse no meu despacho de ontem, que está à disposição, termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público não é carta de intenções. Se não quiser assinar, não assine. Aí eu vou para o judiciário e nós vamos discutir judicialmente. Mas assinou, tem que cumprir. Porque um dos grandes problemas aqui em Santa Luzia é a gente assina, mas depois a gente vê se cumpre. Não pode ser assim. Nós temos que ter seriedade no trato das coisas públicas. E a primeira coisa que nós temos que ter seriedade é com o cumprimento daquelas obrigações que foram livremente pactuadas. Que é a questão do lixão, por exemplo, que até hoje não foi saneado e que já é objeto de pedido de bloqueio de bens do Ministério Público, para ser decidido pelo Poder Judiciário. De nossa parte, nós pedimos o bloqueio e espero que o Poder Judiciário determine, porque é inconcebível você ter um TAC firmado com todos os prazos definidos de acordo com aquilo que o próprio Poder Público Municipal pleiteou e você não ter cumprimento depois. Uma das cláusulas descumpridas é o investimento de mais de R$3 milhões em saneamento básico, que foi assinado pela atual administração e que até hoje não foi cumprido. Mas no caso do nepotismo especificamente, é até bom a gente explicar um pouco isso. A gente não, o senhor. Essa atuação preventiva que o Ministério Público tem, o senhor até comentou isso naquela entrevista passada. Às vezes eu faço uma recomendação, dou um puxão de orelha, converso aqui, e o senhor recebe todo mundo para poder conversar. O senhor faz uma recomendação.
a prefeitura admite. Errei. Tem casos aqui desde a posse que havia a contratação. O que as pessoas querem saber, beleza, fica por isso mesmo, qual que é o próximo passo? No caso dos TACs, a gente tem aqui o nosso diretor da TV Observatório Luziense, o Alisson Stanislau, que a gente tem brigas terríveis por conta de TACs, porque ele é um dos principais produtores culturais da cidade. Ele fala, Daniel, eu não acredito mais, porque as prefeituras assinam TACs e não cumprem aquilo que assinaram. Quando que vira a chave do Ministério Público preventivo, que tenta resolver primeiro, para depois vir o Ministério Público que busca essa punição? Sim. Dani, essa pergunta é muito boa. Obviamente, o primeiro compromisso do Ministério Público é com o resultado, não é com o processo. Isso é importante. No âmbito do nepotismo, vamos por partes. Existe alguma sanção que pode advir a partir de agora? A partir de agora, qualquer ato de nepotismo que ocorra, qualquer nova nomeação, vai ser objeto imediatamente de abertura de investigação e improbidade administrativa, porque o dolo é latente. O dolo vai estar mais do que caracterizado a partir de agora. Ou seja, nós temos uma linha de corte. A partir de agora, o Ministério Público não vai admitir mais esse tipo de situação. A situação ilícita existiu, segundo a interpretação da Procuradoria, por uma má leitura, uma má interpretação, ou nem uma má interpretação, uma interpretação jurídica deles, com a qual eu discordo, que é a necessidade de ter vínculo de subordinação entre os cargos. Nós temos, no âmbito do próprio Conselho Nacional de Justiça, um entendimento de que não há necessidade de ter vínculo de subordinação no âmbito do Poder Judiciário. Então, o juiz, ainda que o estagiário não esteja subordinado a ele, se for parente, não pode. Não pode, porque é caracterizado o nepotismo. Então, por qual razão que no Executivo nós vamos dar tratamento diferenciado? Não vejo razão para isso. Então, foi o que eu manifestei na minha recomendação, que na minha concepção a necessidade de vínculo de subordinação era absolutamente desnecessário para caracterizar o nepotismo, de acordo com esse entendimento do próprio Conselho Nacional de Justiça, e agora tem a marca do dolo, muito bem caracterizada aqui para frente. Uma outra questão que eu descobri, no âmbito dessas nomeações cruzadas, de parentes, mãe e filha, esposo com companheira e etc., o que eu descobri? Que algumas pessoas preencheram a ficha para admissão no serviço público municipal omitindo essa condição. Isso é crime. Isso é falsidade ideológica. Porque ela declarou, ao tomar posse, que não tinha nenhum vínculo de parentesco com outros servidores públicos de Santa Luzia. Eu já tenho casos desse aqui. Obviamente que isso vai redundar em ação penal, porque isso é crime. Então, não é o fato de ter acatado a recomendação que vai deixar de acontecer qualquer coisa. Se a Procuradoria-Geral de Justiça, a quem incumbe fazer juízo de valor sobre prática de crime para detentores de foro, que é o caso de prefeito municipal, entender que tem crime, vai ser a formação da convicção lá, porque no âmbito criminal eu não tenho atribuição aqui quando nós estamos tratando de chefe de poder executivo. Então isso toca à Procuradoria-Geral de Justiça. E em relação aos TACs, o que eu posso te dizer é o seguinte, eu sempre tive muita tolerância em relação ao cumprimento de TAC, quando nós tínhamos acordos firmados lá em 2016, por exemplo, na gestão da Roseli, que depois passou para a gestão do Sandro e chegou na atual gestão. Então, realmente, não que não tenha que cumprir. As dificuldades em decorrência de toda a transição que você acompanhou de perto aí, isso são impedimentos, ou pelo menos dificuldades administrativas justificáveis. E eu não fecho os olhos para as dificuldades do Poder Executivo, não, que elas existem. Não em todas as vezes que eles alegam, mas que existem, eventualmente pode existir. E eu não sou promotor de justiça, dono da verdade. Eu sempre vou abrir a possibilidade da justificativa para eu formar meu convencimento. Tá? Então, isso aí eu sempre abri. Agora, aquilo que foi assinado pela atual gestão, para mim não faz sentido utilizar qualquer tipo de argumento para dificuldade, como a questão que eu indeferi ontem, o pedido de prorrogação para a posse do pessoal da educação, e da mesma forma que eu não admito, e já entrei com a execução pedindo bloqueio de bens,
do município no caso do lixão, porque quem assinou foi a atual administração, inclusive o prefeito. Outro caso notório nesse sentido foi o da territorial. Sim, que virou ação. Sim, porque pelo descumprimento de um termo de compromisso, sim, que sim. depois se ajuizou. Sim, é igual recomendação, ô Dani. Recomendação do Ministério Público não é aconselhamento, não é conselho. É igual você fala para o seu irmão, meu irmão, faz isso não. A recomendação do Ministério Público é a advertência formal. E toda recomendação minha que não foi cumprida até hoje em Santa Luzia virou ação de improbidade na semana seguinte, no mais tardar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não mando. Quem manda, quem determina é o juiz. O promotor não manda. Mas eu advirto. E se descumprir, a ação vai vir. Se vai ser absolvido, se vai ser condenado, para mim, o Poder Judiciário é que vai determinar isso. Eu não sou juiz. Tá? E não estou mandando. Agora, a partir do momento que você descumpre uma recomendação que está fundamentada, e todas as minhas recomendações, eu procuro me atualizar ao máximo, buscar fundamentos fáticos, buscar fundamentos jurídicos, porque eu acho que se você banalizar a recomendação, você passa a se imiscuir em atividade que é própria da administração. E eu não faço isso. Eu não quero ser prefeito. Agora, que o prefeito que aqui está, com todos os outros agentes também, que recomendação não é só para o prefeito, já expedi recomendação para secretário, presidente de Câmara, vereador, etc., que a atuação seja balizada pela lei. Então, a nossa linha aqui é a linha da legalidade acima de tudo. No caso da territorial que eu citei, só para poder contextualizar, a gente está falando de um termo de compromisso assinado pela Prefeitura com relação à licitação do transporte intramunicipal, que não foi cumprido e que depois resultou numa ação civil pública. Uma ação que foi julgada improcedente semana passada pelo juiz da 2ª Vara Civil e da qual no mesmo dia eu recorri e já vai ser encaminhada para apreciação do Tribunal de Justiça, porque eu não concordo com a decisão. Respeito, obviamente, mas não concordo. Então, nós vamos para o TJ, se formos vencidos lá, iremos trabalhar para Brasília, porque é absolutamente, no meu modo de pensar, inconcebível que essa licitação esteja vigente até os dias de hoje. Né? E o termo de ajustamento de conduta não foi imposto ao Poder Executivo, foi livremente pactuado e me causou muita estranheza não ter sido aberto o processo administrativo para que fosse declarada nula essa licitação, uma vez que a constatação técnica já havia sido toda realizada pelo setor de análise técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A gente já tinha decisão nesse sentido. Houve um reconhecimento da nulidade da decisão do Tribunal de Contas por questões formais. Então, parece que faltou uma notificação, então teve que voltar, obviamente. Direito ao contraditório e ampla defesa, perfeito. Só que a análise técnica, que acredito eu que não vai ser alterada, porque aquilo que é técnico, né, é objetivo, já existia e é absolutamente, isso é pacífico na jurisprudência, temos decisões até do STJ, que você colocar numa cláusula de uma licitação que a empresa que tiver garagem no município ela tem mais pontos, você está favorecendo essa empresa. E foi o que aconteceu. Né? Principalmente aqui em Santa Luzia, por que não pode ser uma empresa que tenha a garagem, por exemplo, em Vespasiano, que faz divisa com a gente aqui? Que tem no próprio Belo Horizonte, que faz divisa com a gente aqui. O Jaqueline. Enfim, né? Então isso me parece que é absolutamente... Até a pessoa que não tem formação na área do direito vai chegar à conclusão, falar, olha, na nossa licitação aqui, quem tiver garagem no município tem mais ponto. A quem que você quer favorecer com isso? É evidente, né? Quando o senhor fala de falta de gestão, e é um problema recorrente, que o senhor recorrentemente cita, um exemplo que o senhor gosta de dar, e que também é uma busca que o Ministério Público tem feito nos últimos anos, é com relação a uma melhoria na execução fiscal do município. Por que ainda existem problemas nesse sentido, por exemplo, de se tentar fazer milhares de execuções fiscais de pequeno valor e deixar de lado aqueles poucos contribuintes que devem muito mais ao erário? Sim. Como que o senhor está trabalhando nesse sentido junto com a Prefeitura? É recomendação, é TAC, já tem
ação ajuizada? Como solucionar esse problema dentro, óbvio, do trabalho que o senhor faz aqui no MP? A primeira coisa que nós temos que perceber é que a arrecadação é o combustível para fazer a máquina girar. E a lei de responsabilidade fiscal, a lei de improbidade administrativa, elas vedam ao administrador público que ele negligencie na arrecadação de verbas públicas. Então, ele tem o dever. O que acontece aqui em Santa Luzia? Por exemplo, nós temos um chacreamento subindo o Alto das Maravilhas, já quase lá na divisa com Vespasiano, indo na direção de Ribeirão da Mata, uma região que chama Veríssimo, que tem um condomínio grande, com padrão Lagoa Santa, com piscina, chácaras e etc. Quantas pessoas desse condomínio pagam IPTU? Nenhuma. Então, as pessoas estão numa área de atividades em que há incidência do Imposto Territorial Urbano, IPTU, e não há arrecadação de um único centavo. Nós temos diversos bairros aqui em Santa Luzia, Dani, que não são cadastrados, não fazem parte do cadastro de lançamento de tributo. Então, antes da gente pensar em execução fiscal, é uma preocupação que eu tenho, não deveria ter partido do Ministério Público. Não, mas Não deveria, né? Mas a rotatória também não deveria partir do Ministério Público, doutor. E vamos largar essa parte que não deveria partir, porque a gente sabe que é uma realidade. Infelizmente, mas é uma realidade. Agora é o seguinte, nós não estamos falando de uma cidade de 5 mil habitantes, nós estamos falando da 13ª cidade do estado de Minas Gerais. E me afigura como absolutamente incompreensível que nós não tenhamos sequer um cadastro atualizado para lançamento de tributos. Isso é sonegação fiscal, isso é renúncia de receita. Então, nós temos um TAC que foi celebrado, esse TAC está sendo... Tivemos algumas melhorias, sim, há necessidade de se reconhecer. Por exemplo, nós tínhamos milhares de ações de execução fiscal tramitando no fórum, o valor de R$200, R$300, sendo que a legislação permite que, nesses casos de pequenos valores, você possa mandar isso para o cartório de protesto de títulos, e isso bloqueia lá, é como se fosse um SPC da prefeitura. Então, o cidadão que não paga o IPTU, que está lançado na dívida ativa, vai para o cartório, e na hora que ele for fazer uma compra lá no shopping em Belo Horizonte, ele fala, meu amigo, você não vai poder comprar, porque você não paga nem IPTU. Então, isso foi um pequeno avanço, em decorrência do TAC nosso, e um apoio muito grande que eu tive do Poder Judiciário, da doutora Edna, enquanto administradora e diretora do fórum na época. Nós conseguimos esse avanço, sim. Então, diminuiu. Agora, nós temos um tratamento especial para os grandes devedores de Santa Luzia? Não temos. E nós temos aqui algumas empresas, principalmente que são detentoras de faixas lineares. Quando eu falo de faixas lineares, transmissão de energia, transporte ferroviário, etc., que são contumazes devedoras do poder público municipal e que são devedoras de altas somas. Então, me parece que é muito mais inteligente você pegar os 100 maiores devedores e ter uma execução qualificada do que você trabalhar com 10 mil execuções de baixo valor. Então, nós temos preocupação, isso é objeto de um TAC. O TAC foi parcialmente cumprido, nós temos algumas coisas que ainda não chegaram à comprovação do cumprimento e nos preocupa muito, porque se você não tem recursos suficientes, você vai deixar, obviamente, de executar aquelas ações que demandam recurso, a própria área de saneamento, a área de educação, a área de saúde, enfim. Nós queremos impor uma arrecadação tributária, a FOSP, não, só aquilo que é justo, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos, porque esse dinheiro não é o dinheiro do administrador, esse dinheiro é do erário público. E recebendo dessas grandes, fica mais fácil até pensar em concessões sociais dos pequenos. Exatamente. Por exemplo, a própria redução, incentivos tributários para os moradores do centro histórico, da própria Rua do Comércio, que tem um gravame em relação, por exemplo, às placas, que tiveram que trocar, por que não dar um tratamento tributário diferenciado para esse pessoal? Acho que é super justo, porque eles têm ônus, têm que cuidar dos imóveis. Você dá um tratamento tributário diferenciado para peões, que tem características sociais e culturais diferenciadas, eu acho isso tudo justo. Mas você não vai ter condições de pensar numa política tributária mais equilibrada, diferenciada, de acordo com o poder
e com as particularidades, né, e com a função social de cada uma dessas propriedades, se você não tem nenhum cadastro daquilo que você pode fazer o lançamento. Então é um problema muito sério. Ano passado, o senhor participou de uma audiência pública que visava discutir a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Na ocasião, o senhor fez um discurso bastante duro, mas pertinente, que incidiu, inclusive, numa série de revisões e até numa proximidade maior com o Ministério Público para que se entabulasse o Plano Municipal de Saneamento Básico, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Como que está essa relação hoje do Executivo com o Ministério Público para a revisão do plano diretor, que não é atualizado 20 anos, né? Que não é atualizado? Que o último plano diretor de Santa Luzia tem alguma coisa perto desse período. E eu sei que tem um procedimento aberto pelo Ministério Público acompanhando esse processo. Sim. Como que está essa relação? Na verdade, existe uma obrigação formal no que está no Estatuto da Cidade de ter a revisão do plano diretor a cada 10 anos. Isso existe, essa previsão. Mas a legislação, obviamente, ela tem que ser interpretada, analisada, de acordo com a realidade fática. Né? Isso é fundamental. É importante fazer a revisão do plano diretor? Depende. Sob o ponto de vista formal, sim. Sob o ponto de vista material, mais importante que a revisão é nós termos... Porque o plano diretor, Dani, ele não é nada mais do que um guarda-chuva com diretrizes macro da política urbana. Ele vai trazer um zoneamento macro, onde você pode determinadas atividades ou não, mas para você fazer com que isso tenha efetividade e repercuta positivamente na sua vida e na vida dos 220 moradores de Santa Luzia, há necessidade de ter uma legislação que a gente chama de legislação complementar. Por exemplo, o plano de drenagem urbana, nós não temos, é uma legislação complementar ao plano diretor. O plano de mobilidade urbana e o plano viário, nós não temos. Nós temos diversas ruas que foram abertas aqui em Santa Luzia ao sabor da conveniência e de interesses econômicos de administradores públicos, que antes não ligava nada a lugar nenhum e agora liga passando pelo loteamento dos gestores. Né? Então, isso aconteceu demais. Nós temos aqui desapropriação de rua para implantar vias públicas, que foi objeto até de uma ação de improbidade que eu propus essa semana, que foi voltada especificamente para atender 3 empresas. E aí o seguinte, foram criadas 2 ruas, 2 logradouros públicos, as empresas que queriam empreender ali um loteamento, a partir do momento da criação dessas 2 ruas, esses 2 logradouros, ela não precisa mais fazer loteamento. O que é que ela vai fazer? Um desmembramento, que o desmembramento ele pressupõe a existência já de logradouros públicos. Então, você não estaria, a princípio, aumentando a malha urbana. Seria só um aproveitamento de uma malha urbana já existente. Reflexo primário, o primeiro reflexo disso, com esse ato administrativo dessa desapropriação, o município deixou de receber 35% das áreas públicas, porque para loteamento exige-se 35% para áreas institucionais, para você ter escola, para você ter creche, para você ter hospital. Se é desmembramento, você não tem. Então, por causa desse decreto, 35% de vantagem indevida para 3 empresas em Santa Luzia. E isso está muito pertinho aqui do fórum. Tá? Então, nós não vamos fechar os olhos para isso é inadmissível. Tá? Enfim, então nós precisamos tratar com maior seriedade. Quando eu falo que falta de gestão, é a falta de gestão no que diz respeito à eficiência, porque hoje em dia a administração pública não se contenta mais com legalidade e moralidade, não. A administração pública deve ser pautada pela eficiência, sobretudo. Eficiência quer dizer resultados efetivos dentro do menor custo possível. O poder público tem que funcionar como empresa. Ou seja, não basta não roubar, também não pode gastar mal. Não, e mais que isso, tem que ter bons resultados, tem que gastar bem, porque se você não roubar, gastar bem e não tiver resultados efetivos, sua gestão não é eficiente. Você está violando a Constituição. Com relação à legislação, a gente está vendo um movimento pesado de pressão. Só para concluir,
plano diretor, você me perguntou, e qual que era a relação do Ministério Público? Que você está tendo um acompanhamento agora do MP. Qual que é a relação? Nenhuma. Eu posso te dizer o seguinte, chegou aqui para mim por e-mail a proposta de um termo de cooperação técnica entre município, Agência Metropolitana de Belo Horizonte e Ministério Público, com o meu nome, inclusive. Recebi isso por e-mail. Eu devolvi dizendo que o Ministério Público de Santa Luzia, eu sou o titular da 6ª Promotoria, né? E eu, enquanto titular da 6ª Promotoria, eu sou órgão de execução e tenho independência funcional, recusei, não coloco o meu nome nesse termo de cooperação e vou fiscalizar com lupa qualquer tipo de alteração que seja feita no plano diretor. Por quê? As alterações, por que se gosta de falar em alteração e atualização? Não quer nada de atualização de plano diretor, quer alterar. Quer alterar para quê? Para viabilizar, por exemplo, Rodoanel, que está para sair e tem que passar na região de Ribeirão da Mata, que tem restrição, que tem que passar na região do Cemitério dos Escravos, que tem restrição. Então, por que de uma hora para outra o Estado se transforma num órgão bonzinho e vai cuidar do plano diretor de Santa Luzia, que não é atualizado há 20 anos? E essa ação não é só em Santa Luzia, né? No Vetor Norte quase tudo. Procure o trajeto do Rodoanel, que você vai entender o porquê. Eu tenho 20 anos de Ministério Público, eu não vou fazer papel de fantoche aqui na mão de administração pública. Não vou. Então, existem outros motivos por detrás disso, e no meu modo de entender, nós precisamos muito mais de ter uma normatização. Nós não temos aqui transferência do direito de construir, nós não temos outorga onerosa do direito de construir, nós não temos direito de preempção. O waive que nós tivemos a duras penas estão querendo revogar a legislação. Eu ia falar disso agora. Então, a Santa Luzia, gente, tem que parar de ter avanços e retrocessos e parar de querer ter jeitinho para tudo, porque, obviamente, ninguém quer engessar Santa Luzia, os empresários têm que vir para cá, porque isso é importante para a cidade. O Ministério Público não é contra desenvolvimento econômico. Mas espera aí. O desenvolvimento econômico tem que respeitar as balizas constitucionais, entre as quais está a defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e da ordem urbanística. Então, nós tivemos a duras penas a legislação do EIVE. É uma legislação perfeita? Eventualmente não. Precisa ser... Até porque já deram uma enxadada nela no começo do ano, né? Sim, da qual o Ministério Público não participou e sequer foi consultado. Né? Ela, então, é uma legislação pronta e acabada? Não, pode ser aperfeiçoada. Mas espera aí, dentro de critérios técnicos e outra coisa que é fundamental, dentro de transparência absoluta. Transparência absoluta. Não combina com alteração de legislação urbanística conchavos realizados dentro de empresas aqui em Santa Luzia com convidados escolhidos a dedo. Foi por isso que eu instaurei essa investigação e vou acompanhar isso de maneira muito próxima. Não que o Ministério Público seja inimigo de alterações legislativas, não é isso. Se houver necessidade justificativa, claro, mas eu vou analisar porque uma das coisas que a legislação veda é o chamado retrocesso legislativo. Você tem conquistas legislativas que se incorporam ao patrimônio coletivo, patrimônio da sociedade, e que são direitos adquiridos coletivos. E se houver violação àquilo que foi adquirido e foi incorporado ao patrimônio da coletividade luziense, eu vou entrar com ação para declarar a ilegalidade, como eu fiz, inclusive, com a lei que revogou a área de diretrizes especiais de chácaras. Que nós tivemos isso, e hoje nós estamos tendo esse boom imobiliário na região de chácaras, com Precon, MRV, Tenda, AP Ponto e mais um monte de coisa aí. Ruas que quando eu cheguei aqui não tinham sequer calçamento, eu fui de carro lá e quase fiquei com o carro agarrado no barro, e tudo isso sendo custeado com dinheiro público federal do Minha Casa Minha Vida, foi em decorrência dessa alteração, que foi feita completamente à margem dos critérios mínimos de sustentabilidade. E se hoje essa conta não caiu no colo do poder público, foi graças aos mais de 20 taxas que nós já assinamos aqui e já mandamos mais de 12 milhões de reais para os cofres públicos municipais para serem investidos só na área de estrutura urbana da região de Chácaras. Essa questão do EIVE, vamos falar especificamente disso agora, para as pessoas entenderem. O que é EIVE? Estudo de impacto de vizinhança. Quando uma empresa quer
construir alguma coisa ou manter a sua atividade, ela precisa devolver para o município parte daquilo que ela impacta para quem está perto. Isso não existia em Santa Luzia até 2019. 2018. Houve toda uma construção. Uma das poucas vezes que eu vi a sociedade se mobilizar por conta de uma legislação na cidade. A lei foi aprovada em 2018. No começo desse ano, ela já passou por uma alteração, já passou por uma flexibilização, diminuiu um pouco as exigências para as empresas, com a desculpa de que a legislação era muito rígida, que estava atrapalhando o número de empregos. Nada disso aconteceu. Existe uma pressão muito grande de diversos órgãos, de diversas empresas, de diversas entidades para poder atacar a legislação ambiental, de cunho urbanístico e de uso e ocupação de solo em Santa Luzia. Por exemplo, até a FIENG entrou com uma ADIM para poder diminuir isso. Foi julgado improcedente. Foi julgado improcedente, atacando essas medidas compensatórias Sim. que o senhor falou, que resultaram em 12 milhões de reais, que diminuiu um bocado a farra do boi que era a construção civil na cidade. Como que o senhor está acompanhando esses ataques a essas legislações? Como que estão as conversas com a prefeitura, se é que a prefeitura está buscando ter esse tipo de diálogo? Caso haja uma tentativa e essa lei mude na Câmara, então, o Ministério Público pode ajuizar uma ação para poder revogar essa mudança? Dependendo do teor da legislação, sim. Para defender os interesses da cidade? Sim, é possível. É possível fazer o ataque, dependendo do conteúdo da norma, via ação direta de inconstitucionalidade. O Ministério Público tem legitimidade para isso, a Procuradoria-Geral, e dependendo se é uma norma de efeitos concretos, ou seja, definindo altimetria, coisas que são palpáveis, é possível se atacar, inclusive, por meio da ação civil pública, que eu já fiz aqui em Santa Luzia, em decorrência de alteração legislativa. Então, isso é plenamente viável. Eu estou com um procedimento instaurado a respeito disso. A Prefeitura me solicitou uma reunião, essa reunião foi realizada e ficaram de apresentar os estudos técnicos dentro do que eles entendem que seria razoável para as alterações. Mas esses estudos, até o presente momento, ainda não chegaram para a análise do Ministério Público. Então, nós estamos acompanhando de maneira muito próxima. Agora, é necessário, eu fico um pouco chateado com isso, de você ter pequenos avanços e ameaças de grandes retrocessos. Eu acho que seria muito interessante que aqui em Santa Luzia, mais do que preocupar em desconstruir aquilo que foi feito, a gente tentar avançar. Então, por que nós não temos aqui a transferência do direito de construir, que é uma coisa que pode trazer um benefício imenso para a cidade, a outorga onerosa do direito de construir? Então, falta... O que seria essa outorga onerosa do direito de construir? Só para poder ficar mais claro para quem está vendo a gente. Por exemplo, numa área, vamos pegar a própria região de Chácaras, vamos pegar a Del Rey, que é a que tem menos, ou a Gervásio Lara, que tem menos adensamento. Você pode estabelecer um coeficiente, falando grosso modo, tá, Dani? Só para que as pessoas possam entender. Em que você pode construir 4 andares. Esse é o coeficiente máximo. Para você construir 6 andares, ou no limite 8 andares, você tem que pagar para isso. Para você receber o direito de construir. Isso é outorga onerosa. E esse valor, isso é obrigatório. Esse valor que é destinado para isso, ele tem que obrigatoriamente retornar para aquele local. Então, nesses lugares, se a gente aplica a outorga onerosa do direito de construir, a gente poderia ter recurso ali, por exemplo, para a escola, que nós não temos. Ali a área está toda saturada, todas as vagas já estão lotadas. Então, qualquer novo prédio que se erguer ali, nós não vamos ter lugar para colocar os meninos para estudar. Mas vai ter uma escola construída graças à medida compensatória. Que é simplesmente para suprir o déficit que já existia. Não está agregando nada de novo. Então, nós estamos ali no limite. Nós mandamos o recurso? Sim. Mas aquilo ali é o básico. O primeiro TAC que eu fiz, Dani, foi para mandar carteira e cadeira para os meninos, que tinha menino que estava estudando sentado no chão. O primeiro TAC do Ministério Público foi de R$400 mil em carteirinha e cadeirinha para os meninos. Porque não tinha. As carteiras estavam quebradas. Né? Então, a situação é essa. Então, não resolveu o problema. O que está sendo construído, as salas que estão sendo construídas lá
com o recurso que nós destinamos, é simplesmente para suprir o passivo que já existia naquela ocasião. Então, se nós tivermos ali novas construções, as demandas vão aumentar. Então, a outorga onerosa do direito de construir serviria para isso. Já a transferência do direito de construir, as pessoas, por exemplo, que têm imóveis tombados no centro histórico e que não podem construir, porque eles não podem demolir, que boa parte ali dos bens tem proteção por meio de tombamento, o que ela poderia fazer? Aquilo que ela perde, então, vamos supor que ali no centro histórico a pessoa tem uma casa de um pavimento térreo e, em decorrência do tombamento, ela não pode construir 2, 3 pavimentos. O que ela vai fazer? Ela vai ganhar esse direito de construir, que ela não pode exercer ali, e ela vai poder vender para uma empresa de construtora, para que essa empresa construtora utilize o direito de construir lá em chácaras, por exemplo. Entendeu? Então você tem um ganho para a pessoa que preserva o seu patrimônio cultural. Sim. Então tudo isso são ações, medidas legislativas possíveis, técnicas de gestão do ordenamento urbano. E não existe nada disso em Santa Luzia. O único instrumento que nós conseguimos implantar aqui foi o WAVE, o Estudo de Impacto de Vizinhança, que está correndo risco. Doutor, em cima dessa questão do WAVE e de qualquer outra legislação de Santa Luzia, o ente público que contribuir para o retrocesso da legislação, ele pode ser penalizado? Sim, eventualmente sim, dependendo do conteúdo e das circunstâncias. Como uma vez comprovado o dolo, na verdade. Sim, sim. Nós temos algumas situações aqui de Santa Luzia, por exemplo, esse próprio decreto de desapropriação para uma finalidade não pública gerou responsabilidade por improbidade administrativa do agente público responsável pela assinatura. É o seguinte, nós temos hoje no ordenamento jurídico brasileiro a vedação do abuso do poder de legislar. O poder de legislar não é um poder absoluto, ele também se submete a critérios e a balizas éticas e jurídicas. E essas balizas, elas têm sido observadas no controle judicial dos atos normativos. Então, nós temos dezenas de ações envolvendo isso no estado de Minas Gerais como um todo. Eu mesmo já propus várias, inclusive aqui em Santa Luzia nós temos também abuso do poder de legislar por alteração indevida de regras de ordenamento urbano. E, obviamente, que nós estamos atentos a isso. A gente está perto de começar uma nova legislatura e vendo muitos dos vereadores eleitos falando que a Câmara tem que ser parceira da Prefeitura. Então, o vereador tem que ficar atento de não exagerar demais nessa parceria e esquecer que a obrigação dele é ser parceiro da sociedade. Obviamente, o Poder Legislativo tem a autonomia deles, na qual o Ministério Público não se miscui. A nossa baliza aqui é a baliza legal e de princípios que regem a administração pública, aos quais se submetem, inclusive, os detentores de mandato parlamentar. Então, o poder de legislar, como eu já disse, ele não é absoluto. Se houver abuso no poder de legislar, por exemplo, legislações destinadas a beneficiar, a favorecer ou a prejudicar determinados grupos ou determinadas pessoas, isso é plenamente passível. E temos, inclusive, decisão dos tribunais superiores reconhecendo improbidade administrativa legislativa nesse caso. Então, isso é possível. Uma ação muito pesada do Ministério Público, graças a Deus, aqui em Santa Luzia, diz respeito à transparência. Quando o senhor chegou aqui, e aí coincide, a gente já falou isso lá no começo, coincide com a chegada do Observatório Luziense na cidade, a gente passou muita raiva com falta de transparência, de informação. Hoje a situação está bem melhor. Uhum. A gente tem um diário oficial do município, graças ao Ministério Público. E uma outra ação diz respeito a uma maior eficiência, criação de órgãos de controle. Sim. Qual que é a importância disso? Por que o senhor se preocupa tanto com isso? Além dos motivos óbvios da transparência, mas principalmente dos órgãos de controle. Porque o Ministério Público, quando aparece demais, é sinal de que os outros órgãos não estão funcionando bem. E o papel do Ministério Público não é ser protagonista. O papel do Ministério Público deve ser o mais discreto possível. Então, quando o Ministério Público está aparecendo demais, é sinal que as coisas não estão funcionando bem. E isso não é bom para a sociedade. Então, eu bato muito nisso. O melhor remédio é o remédio caseiro. Então, quem tem que fazer o controle da legalidade, da economicidade, primeiramente, é o próprio órgão.
próprio órgão. Por isso que eu batalhei muito na Câmara, e na Câmara duas questões que foram importantes e que decorreram do nosso diálogo e da necessidade, até para evitar outras ações. Foi a ouvidoria, que hoje existe um canal de comunicação com a Câmara Municipal, então você não precisa necessariamente conhecer um vereador, né? E às vezes isso gera uma dependência política que não é benéfica, porque o vereador ele não está ali para fazer favor para ninguém, ele está simplesmente para cumprir um dever que é dele. Então foi criado um canal de comunicação direta, e que eu tenho recebido elogios, inclusive, de muitas pessoas que dizendo que agora estão conseguindo ter algum retorno da Câmara Municipal. E conseguir também, através de TAC com a Câmara, a criação do mecanismo de controle interno, com vários mecanismos, e entre eles o mecanismo da controladoria do Poder Legislativo, que vai ser ocupada por um servidor efetivo, um servidor concursado. Então, qual que é o objetivo disso? É evitar que tudo que acontece lá tenha que desaguar no Ministério Público. Então, eles têm que fazer o dever lá. E outra coisa, não é criação minha, está na Constituição. Está na Constituição. O dever de ter controle interno é previsto constitucionalmente. Agora, eu lamento, às vezes, o funcionamento muito pouco eficiente de alguns órgãos de controle. Eu tive que instaurar agora uma investigação contra a Corregedoria do município de Santa Luzia, porque vários fatos que estavam sendo apurados lá, inclusive alguns fatos caracterizados como crimes, simplesmente não eram comunicados ao Ministério Público. Nós temos lei que dispõe expressamente, inclusive o próprio Estatuto dos Servidores Públicos do município de Santa Luzia, que se o órgão de controle tomar conhecimento de um possível cometimento de crime, tem a obrigação legal de comunicar ao Ministério Público. A lei de improbidade administrativa diz a mesma coisa, e a lei de contravenções penais, inclusive, traz sanções para quem deixa de cumprir esse dever. E eu estou tendo que investigar a própria Corregedoria do município, porque vários casos envolvendo crimes praticados por servidores públicos municipais simplesmente não chegaram ao nosso conhecimento. Chegou uma informação de que esses procedimentos existiam, eu requisitei, chegaram, então, em razão da minha requisição, ao meu conhecimento, e tive que instaurar, não só em face dos servidores, mas também em face do próprio órgão que deveria estar fazendo a correição dessas atividades. E coisas sérias. Licenças ambientais concedidas sem processo administrativo ambiental. Licença ambiental concedida porque era amigo e deu uma licença sem qualquer lastro para uma pessoa fazer movimentação de terra. Então, coisas muito graves, denúncias de peculato também, e que passaram a fazer parte das nossas investigações, algumas investigações instauradas agora nos últimos 15 dias. Então, isso é lamentável, porque o que adianta você ter uma corregedoria, uma controladoria, chapa branca, que é simplesmente para cumprir e fazer um papel de fachada? Isso não resolve problema nenhum. Cria mais problema. E, nesse caso, criou mais um problema, que agora eu estou tendo que investigar o próprio órgão que deveria ser responsável pelo controle da legalidade dentro do Poder Executivo, o que é lamentável. O Ministério Público não gosta disso. Eu não estou aqui para perseguir ninguém, e não estou aqui muito menos para favorecer ninguém. Então, aquilo que chegar ao nosso conhecimento vai ser objeto de apuração. E outra coisa, o Ministério Público não combate pessoas, o Ministério Público combate fatos. Quem cometeu, para mim, indiferente. O nome, a posição social, indiferente. Se chegou ao nosso conhecimento, nós vamos apurar. E hoje eu tenho investigações, eu tenho ações penais, tenho ações de improbidade contra integrantes de todas as últimas administrações públicas de Santa Luzia, inclusive da atual. Outra coisa que me chamou a atenção, estudando para poder vir aqui ter essa conversa com o senhor, diz respeito a uma ação civil pública que foi ajuizada agora há poucos meses, contra a Prefeitura e o Hospital São João de Deus, a Irmandade do Hospital São João de Deus, cobrando uma devolução de um dinheiro que não foi prestado contas para o município em gestões passadas. É difícil quando a gente percebe que a Prefeitura, e aí também não estou fazendo juízo de valor de quem está na Prefeitura ou de quem esteve, a Prefeitura, de uma forma em geral, não faz o próprio dever de casa, já não consegui comprovar. E a gente está falando de uma entidade que ficou fechada e que agora está voltando a funcionar, está sendo reaberta também fruto de um TAC aí com uma outra promotoria
aqui da cidade, dá um certo desalento, depois de tanto tempo já em Santa Luzia, ver situações como essa, de uma falta de não ter um controle daquilo que uma entidade tão importante prestou serviço. O senhor deixou isso claro na ação civil pública, que se reconhece a importância do Hospital São João de Deus para a história de Santa Luzia, e o senhor é um historiador, é uma pessoa preocupada com o patrimônio histórico, mas que isso não pode ser deixado de lado. Como lidar com essa situação? Desalento não causa, porque nada me surpreende mais em Santa Luzia. E o papel do Ministério Público é realmente de enfrentar problemas. Então, faz parte. O meu cotidiano é esse, é enfrentar problemas. E as decepções, etc., elas não são internalizadas, porque eu trabalho com isso de maneira profissional. A questão do Hospital de São João de Deus, só para deixar claro, Dani, para que não haja nenhuma leitura equivocada, como já quiseram, inclusive, induzir aí no período pré-eleitoral, não tem objetivo essa ação de fechar São João de Deus, o objetivo não é esse. A minha ação não foca em prestação de serviço da saúde, até porque a minha promotoria não é de defesa do direito à saúde, isso está com a doutora Daniela, é outra promotoria. Essa ação minha é de patrimônio público. O que ocorreu é que nós tivemos vários convênios firmados com o Hospital São João de Deus durante vários anos, com repasses milionários. Essa ação de 42 milhões. 42 milhões. E simplesmente não há prestação de contas de um único centavo. Gente, os fins não justificam os meios. Se é o Hospital São João de Deus ou se é qualquer outra entidade com 200 ou 300 anos, dinheiro público é dinheiro de todo mundo, não é dinheiro de ninguém. Então, isso precisa ter prestação de contas, sim, e se não houver prestação de contas, tem que devolver. Tem que devolver, porque é isso que está na Constituição e isso que está na legislação. Agora, às vezes, as pessoas o Ministério Público quer fechar o São João de Deus. Quero fechar São João de Deus. O que eu quero é que o São João de Deus e a Prefeitura cumpram a Constituição, que existe prestação de contas quando qualquer entidade recebe recursos públicos. E até onde eu sei, São João de Deus não está isento do cumprimento da legislação em Santa Luzia e no Brasil. E eu não vou dar tratamento diferenciado para ninguém. Reconheço a importância histórica, social, para a saúde, mas a lei é igual para todo mundo. E eu não entendo por que eu tentei, desde que eu cheguei aqui, obter os dados dessa prestação de contas, e existe uma caixa preta nisso que o Ministério Público não conseguiu abrir. Tanto que eu peço na minha ação que seja feita a perícia. Agora, por que disso eu não consigo entender? Não consigo. Por isso que eu tive que levar o conhecimento do Poder Judiciário. Sim, não existe sequer pedido de liminar, porque eu fiz questão de assegurar o contraditório e a ampla defesa. Eu quero que esse processo seja muito bem instruído. Eu não quero de forma alguma que isso possa eventualmente causar um gravame que vai repercutir, em última análise, na condição de saúde e do bem-estar do cidadão luziense. Eu tenho muita responsabilidade em relação a isso, mas se houver lá a prova... E outra coisa, eu dei todas as oportunidades possíveis e imagináveis, por mais de uma dezena de vezes, em mais de uma administração, para que eles me apresentassem esses documentos. Esses documentos simplesmente não apareceram. Eu ia falar isso agora. A maior prova que o contraditório houve foi o tanto de tempo que durou o inquérito. Sim. E de tantas vezes que o senhor pediu. E de todas as notificações que nós fizemos, desde a administração de 2016, que eu cheguei e peguei, até a atual. E ninguém mandou esses documentos. E sempre uma dificuldade imensa. Às vezes ofícios com retardo na resposta, respostas evasivas. Então, existe algo ali que eu não sei. E a gente falando de transparência, o melhor desinfetante é a luz do sol. Que sob ela tudo fica claro e não tem contaminação. Nós precisamos ter transparência aqui na prática, porque não adianta nada apregoar a transparência se ela não é efetivada. Então, eu acho que tem que sim, nós temos que saber. Em relação à atual gestão do São João de Deus, eu não participo, não está no âmbito da minha promotoria, porque é uma prestação de serviços atual. Agora, em relação àquilo que ficou de passivo, é minha obrigação apurar e nós queremos sim que essa prestação de contas seja feita. A gente já está quase terminando, infelizmente, mas tem dois assuntos que eu preciso abordar com o senhor. O Ministério Público já iniciou as investigações nesse sentido, os procedimentos nesse sentido, que diz respeito a essa possibilidade de
ocupações de Belo Horizonte e de Contagem, dos moradores dessas ocupações, virem ocupar terrenos da Coab aqui em Santa Luzia, um processo um acordo que está tramitando, se eu não me engano, na vice-presidência do Tribunal de Justiça, e que isso acabou vindo a público no meio desse ano. A Prefeitura começou a se manifestar e o Ministério Público abriu um procedimento nesse sentido. Sim. Como que está a ação? Como que o senhor vê essa situação? O senhor acha possível, em tudo que a gente se fala das medidas compensatórias, do Estado causar um impacto desse para o município, de só trazer essas pessoas? Como que está a ação da promotoria nesse sentido? Existe um procedimento, é um inquérito civil público. Nós requisitamos informações às prefeituras, inclusive de Belo Horizonte, de Contagem, requisitamos informações à própria Coab, e Agência Metropolitana de Desenvolvimento, enfim. Algumas informações chegaram completas, outras não. Então, nós estamos numa fase ainda de apuração. O que eu posso te dizer, Dani, é que essas famílias merecem toda a consideração, que o direito à moradia é um direito básico, do qual o Ministério Público é defensor. Nós só não podemos fazer com que, sob o pretexto de assegurar um direito, você, na verdade, crie uma lesão talvez até maior, em decorrência de uma execução inadequada. Então, essas famílias merecem todo o respeito, enfim. Só que é o seguinte, Santa Luzia não tem condições, no cenário atual, de prover de necessidades essenciais a nossa população, que está aqui hoje. Então, qualquer aporte que venha de maneira artificial, isso é uma coisa que não está dentro de um crescimento vegetativo dentro de padrões normais, que seria a chegada de centenas de famílias com demandas muito grandes na área de saúde e educação. Se não houver a prévia estruturação para isso, a legislação veda. E outra coisa que me parece muito importante, que aparentemente está sendo descumprido, é que o nosso Estatuto da Cidade, que é uma lei de âmbito nacional, ou seja, ela vincula inclusive estados e municípios, diz que nenhuma atividade de impacto pode ser imposta a um município sem que o município tenha a sua prévia manifestação e aquiescência. Isso está numa lei nacional. E até onde eu sei, o município de Santa Luzia sequer foi consultado, sequer faz parte das tratativas para isso. E eu acho estranho até o próprio Ministério Público, que por enquanto eu sou titular da 6ª Promotoria de Justiça, que é a Promotoria de Habitação e Urbanismo de Santa Luzia. Curiosamente, a minha promotoria não foi sequer comunicada a respeito disso, que nós temos divisão interna do Ministério Público, enfim, não fui comunicado. Então, eu percebo que, aparentemente, com uma vontade de alcançar um bom resultado, eu não acredito que tenha nenhum desvio nisso, mas está havendo alguns atropelos. E isso precisa ser corrigido, precisa ser debatido. E trazer, por exemplo, esse acordo, até onde me chegou o conhecimento, prevê uma divisão de lotes aqui no novo centro, e é uma divisão que necessariamente pressupõe uma prévia aquiescência do titular do ordenamento urbano, que é o município, por força da Constituição Federal. Então, se o município de Santa Luzia não aqueceu com essa divisão de lotes, que eles querem dividir lotes à metade ou à quarta parte, então, eu não entendo. Então, corre-se o risco de se ter um acordo firmado em Belo Horizonte, mas absolutamente inexequível em Santa Luzia, porque nós não vamos admitir aqui, obviamente, violação à lei e violação à autonomia do município. Eu não sou procurador do município, mas eu sou defensor do ordenamento jurídico aqui na comarca. E uma vez que há essa violação com reflexos negativos para as áreas de nossa atuação, como habitação, urbanismo, meio ambiente, etc., o Ministério Público vai atuar, não tem dúvida. Doutor, antes de passar para um momento que basicamente vão ser umas considerações finais do senhor de toda essa nossa prosa, não tem como deixar de falar da situação que o mundo está vivendo. A gente está no meio de uma pandemia hoje. Nós estamos gravando essa entrevista no dia 4 de dezembro. Espero que não demore muito para poder ir para o ar. E a gente vê os números da Covid-19 voltando a crescer. É óbvio que a promotoria do senhor não diz respeito, não trata do atendimento à saúde, mas trata de uma série de outras
questões e acaba, até por um problema estrutural do Ministério Público de Santa Luzia, o senhor já comentou isso comigo, que deveriam ser 8 promotorias, Sim. tem várias coisas que acabam caindo tudo aqui na sexta. Não estou perguntando nem para o titular da sexta promotoria, estou perguntando para um promotor de justiça com 20 anos de MP. Numa cidade como Santa Luzia, no Brasil, em Minas Gerais, etc., qual que deve ser o papel do Ministério Público num momento desse de pandemia para poder proteger ao máximo a população de desmandos, de erros, de atropelos, de inconsequências dos nossos governantes, também de uma forma em geral, sem falar especificamente em um prefeito? Como que o Ministério Público tem que atuar numa situação tão complicada de se pensar como essa? Dani, essa pergunta é difícil, porque não existe receita de bolo para isso. Então, cada município, às vezes cada região do município vai ter um reflexo e um comportamento diferenciado. E, obviamente, para cada situação, para cada doença, um determinado remédio. Então, é difícil. O que eu penso que o Ministério Público deve fazer, primeiro, não é papel do promotor de justiça assumir protagonismo de políticas públicas na área de saúde. Para isso, existem os órgãos próprios. Então, eu vejo com muito... chegou até a representação para mim, tem bar funcionando, representa para fechar. Eu não vou mexer com isso, eu não sou prefeito. Então, o prefeito que vai definir isso e arcar com as consequências se alguma coisa der errado. Então, eu acho que o Ministério Público não pode se imiscuir em questões que devem ser técnicas. Né? Eu penso, você não vai receitar remédio A, B, etc. Muita gente virando médico para o meu gosto no Brasil ultimamente. Eu acho que o médico é que deve resolver isso, que é cada um no seu quadrado. Então, eu acho que é bom senso acima de tudo, razoabilidade, e é um momento de união. Né? É um momento de união porque os desafios são muito grandes. Isso teve um reflexo imenso, inclusive, para a prestação de serviço jurisdicional, processos parados, etc. Então, eu acho que é união. E aí, o Dani, até já encaminhando para o final, eu acho que é muito importante, que às vezes pode parecer uma fala, às vezes, arrogante, de dono da verdade, etc. De minha parte, eu tenho o mais absoluto respeito por todos os agentes públicos que atuam na cidade. Às vezes discordo veementemente, mas tenho muito respeito. Não tenho nada contra ninguém. Eu não tenho nada contra os réus meus em ações penais, porque eu não combato, aquilo que eu disse, eu não combato pessoas, eu combato fatos. Né? E eu sou promotor de justiça, eu sou remunerado para isso. Então, é deixar muito claro que eu estou aqui em Santa Luzia há 4 anos, tentando desenvolver da melhor maneira o meu trabalho, e meu único objetivo, fazer com que haja uma melhor qualidade de vida para o cidadão luziense. Porque a cidade, aí é assim, uma constatação que eu faço, Santa Luzia, no meu modo de pensar, comecei minha carreira no Jequitinhonha, passei pelo Rio Doce, região central, fui coordenador 10 anos. Para mim, é a cidade que tem condições de ter a melhor qualidade de vida da região metropolitana. É Santa Luzia. Por vários aspectos, de ordem econômica, de ordem geográfica, de ordem ambiental, várias. Eu não consigo, a gente não tem mais tempo, mas tem condições para isso. Agora, há necessidade de deixar as divergências menores, os interesses menores, que haja união e profissionalismo, porque o problema aqui é problema de gestão. E quando eu falo gestão, não é gestão só de executivo, não é só de poder público municipal, não. Há necessidade de ter uma integração. Por exemplo, Copasa, que é um órgão estadual, presta um péssimo serviço aqui. Então, a gestão na área de saneamento... Só contra a Copasa são quantas ações? Dezenas. Já perdeu a conta, né? Dezenas de ações, e agora eu estou pulverizando, uma para cada fato. Então, no caso da Copasa, há necessidade do município tomar as rédeas, porque quem é titular da concessão é o município. Então, no caso de descumprimento... Sim, as últimas ações, inclusive, foram nesse sentido. Nesse sentido. O senhor cobrando a Copasa, mas cobrando também a prefeitura. Só um fato aqui que eu acho importante compartilhar, porque isso, inclusive, ganhou as redes sociais aí. Uma determinada elevatória de esgoto no córrego Caximbeiro. Estava jorrando esgoto, o Dani, por dias a fio. E um cidadão, inclusive, filmou e nos mandou. Notifiquei a Copasa e pedi à Polícia Ambiental para ir. Constataram lá um lançamento in natura de esgoto. Sabe qual que era o problema? Houve um pico de energia
alguns dias antes e queimou a bomba. Como não tinha bomba para recalcar, para bombear o esgoto para a estação de tratamento, todo esse esgoto foi lançado in natura no córrego. Isso por dias a fio. Sabe por quê? A Copasa não tem em Santa Luzia algo que está exigido nas normas da ABNT, coisa básica, que é você ter gerador para esses lugares. Porque se tiver falta de energia, obviamente, o gerador tem que funcionar, porque senão o esgoto vai para dentro do rio. Agora, essa comunidade que teve o esgoto jogado dentro do rio durante uma semana, pagou a sua tarifa para a Copasa no final do mês. Isso não é justo. O Ministério Público está apurando isso, inclusive sob a ótica criminal. Eu tenho esperança que um dia algumas pessoas ligadas à Copasa, os responsáveis por isso, comecem a ser responsabilizados criminalmente. Já inclusive cobrei isso, informações disso da Polícia Civil aqui em Santa Luzia. Infelizmente não obtive sucesso. Falta transparência em outros órgãos também, doutor. Não é só na Prefeitura e na Câmara Municipal, não. Doutor Marcos Paulo, eu queria agradecer o senhor mais uma vez. Queria agradecer não só por essa entrevista, mas sempre pela maneira afável com que o senhor recebe o Observatório Luziense. Isso não só o senhor, todo mundo que trabalha aqui na Sexta Promotoria. Quero fazer de público um agradecimento especial à Isabela, que está aqui conosco. Da mesma forma que o Ministério Público tem todas as obrigações dele, o jornalismo também tem essa obrigação de fiscalizar o poder onde quer que ele se manifeste e ser oposição. O Ivo Fernandes dizia isso, Sim. que o jornalismo tem que ser oposição, o resto é armazém de secos e molhados. E a oposição a qualquer governo, não ao governo em si, mas aquilo de errado que acontece. Para poder fechar, o senhor falou que Santa Luzia tem as melhores condições das cidades da região metropolitana. Mas de tudo que o senhor tem visto, de tudo que o senhor tem trabalhado, essa esperança ainda vai demorar muito tempo para poder se concretizar? Depende, né, Dani? Depende. E o Ministério Público é assim, é um pequeno ator, né? É um soldado num batalhão que deveria existir, né? Então, a gente reconhece a nossa pequenez, a dificuldade. Eu acho que, assim, sobretudo, a sociedade é reflexo do cidadão. Então, mais importante do que a atuação do promotor de justiça, muito mais forte, muito mais poderoso do que o promotor de justiça é o cidadão. E o exercício da cidadania, eu acho que é fundamental para que Santa Luzia possa avançar. E outra coisa, deixar de lado de cobrar só do poder público, porque tem muita coisa que a própria sociedade pode fazer. Muita coisa. A gente precisa de abraçar as causas sociais, a gente tem muito problema social aqui, e não depositar todas as esperanças no poder público, não, porque só de poder público a gente não vive, né? As sociedades mais avançadas que nós temos, as que têm um maior engajamento social. Então, eu acho que é um diferencial que precisa chegar para Santa Luzia. E nesse cenário, as associações de moradores de bairro, fundamentais, nós não temos aqui. Porque essas pessoas têm condições, inclusive, de provocar o judiciário sem passar pelo Ministério Público. Essas pessoas têm condições de conseguir regularização fundiária sem passar pelo Ministério Público. Então, são, assim, canais que existem que precisam ser melhor explorados. E, de nossa parte, Dani, agradecer pela oportunidade, de sempre estar levando o conhecimento. A gente não faz nada aqui, obviamente, para aparecer, mas eu acho que a prestação de contas a respeito daquilo cujo destinatário final é o cidadão é uma obrigação nossa, né? E que as pessoas percebam que nós temos nos esforçado, mas sozinhos a gente não consegue chegar a lugar algum. Há necessidade do engajamento de cada cidadão e a imprensa séria, ela precisa realmente cumprir esse papel. Eu particularmente discordo da questão de oposição, eu acho que a imprensa tem que ser imparcial enfim, mas cumprir o seu papel de levar o conhecimento, permitindo que cada pessoa forme sua convicção de acordo com a sua percepção. Então, eu agradeço muito pelo convite que você me fez para conceder essa entrevista, e nós estamos aqui sempre à disposição, de portas abertas para o Observatório Luziense. Obrigado, doutor. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam até agora aqui nos canais do Observatório Luziense, no OLcast, o nosso podcast. Essa é mais uma entrevista especial do Observatório Luziense, em parceria com a revista Mercado. Sigam a gente nas nossas redes sociais,
Mandem as suas sugestões, as suas críticas, as suas opiniões. Muito obrigado. Até a próxima.